Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Kim Raoni da componente Educação Física e hoje nós estamos aí com a nossa revisão, parte 2. Vamos lá, acompanhe junto comigo aí as relembranças dos principais tópicos do que foi trabalhado nessa nossa unidade. Muito bem, gente. Então, nessa última unidade, nós trabalhamos sobre vários conceitos relacionados às danças e atividades rítmicas. O que isso traz de novidade para a gente? Vamos recapitular. Então, as atividades rítmicas e expressivas são o conjunto de manifestações da cultura corporal composto por movimentos que se expressam em sintonia com a música e o ritmo. Então, é aquela atividade, aquele conjunto de atividades que está relacionado ao movimento em conjunto com a música e o ritmo. Ela está sempre em sintonia com esses elementos. Além disso, esses movimentos, eles expressam algo, expressam sentimentos, emoções, intenções, mensagens. Então, tudo isso está relacionado a essa manifestação da cultura corporal, às atividades rítmicas e expressivas. Dentro delas, nós podemos incluir atividades de mímica, de jogos de expressão, podemos incluir danças, cantigas de roda, podemos colocar todo tipo de dança, desde as danças folclóricas, as danças clássicas, danças contemporâneas, danças urbanas, dança gótica, gospel. Então, todo tipo de manifestação de dança se inclui nesse conjunto enorme chamado atividade física, atividade rítmica e expressiva. Também incluímos aí as atividades relacionadas a teatro, a interpretação corporal, os gestos, os gestos corporais que levam a uma comunicação corporal. Então, tudo isso está relacionado a esse conjunto de movimentos que é chamado de atividades rítmicas e expressivas. Também colocamos algumas brincadeiras, algumas brincadeiras cantadas, por exemplo, pular corda é uma forma de atividade rítmica. Tem também atividades de lenga-lenga, aquela brincadeira que as crianças brincavam, lenga na lenga, lagu na lagoê e assim por diante. Vários tipos de cantigas existem, que muitas crianças, principalmente no interior, brincam disso daí. Então, essas atividades são riquíssimas, elas são muito importantes para desenvolvimento de várias habilidades humanas. Então, você ter consciência de ritmo, de sintonia do movimento com o ritmo, faz com que você tenha uma consciência corporal muito grande, que te possibilita ter conhecimento maior do seu próprio corpo e dos seus movimentos, das suas possibilidades de movimento. Isso daí é muito importante, gente, para o nosso dia a dia, sabermos todos os tipos de movimentos que podemos realizar, porque está relacionado com a nossa criatividade corporal, de você criar movimentos e muito mais intenções com esses movimentos carregados de significados. Então, por isso que é tão importante trabalharmos desde cedo, desde criança, a noção de ritmo e também de atividades rítmicas. E por falar nisso, o que significa o ritmo? Vamos relembrar. O ritmo está presente na realidade de todos nós. Tanto os ritmos internos, batida do coração, respiração, ciclos circadianos, etc., como ritmos externos, nascer e pôr do sol, estações do ano, claro e nublado, maré cheia e vazia, etc. Então, assim a gente percebe, gente, que o ritmo não é somente ligado à questão da música. Assim a gente percebe que o ritmo está em
tudo na natureza, em tudo no nosso universo. É só a gente observar o nascer e o pôr do sol, né? É uma sequência, uma sucessão de eventos que acontecem de forma repetitiva. O sol nasce e depois o sol se põe. Isso daí acontece com bastante frequência. E esse intervalo entre o nascer e o pôr do sol define o ritmo desse evento, né? Nós temos também os ritmos internos, a batida do coração. Toda vez que o nosso coração bombeia de um lado e bombeia do outro, ele está ali realizando uma sequência de movimentos, de contrações, que gera um ritmo. Esse ritmo pode variar de velocidade, ficando mais rápido ou mais lento, mas é um ritmo. Ele tem um intervalo entre um e outro. Sempre vai acontecer na mesma ordem. Então isso é ritmo. A nossa respiração, o movimento que a gente realiza de inspirar e expirar, isso daí é uma forma de ritmo também, não importa a velocidade. Se você está correndo e a sua respiração fica mais veloz, ou se você está sentado, sua respiração fica mais lenta. Mas esse espaço entre inspirar e expirar, isso gera um ritmo. Então observe como tudo está relacionado a ritmo. Na nossa vida, no nosso cotidiano, no universo todo, existe ritmo. Então ritmo é vida, ritmo é movimento, tá bom? Não é somente música, não está relacionado somente música. Então quando a gente escuta, por exemplo, quando a gente sente uma vibração, uma batucada, uma batida, isso daí gera um ritmo também. E percebam que não tem música, né? Bater um tambor, você ficar batendo um tambor, por exemplo, no certo repetição de movimentos, gera uma vibração, gera também um som, mas o simples fato de você estar batendo não é necessariamente uma música, né? Então assim a gente percebe que o ritmo ele está associado sim à música, mas não é somente a música. O ritmo está associado com várias outras coisas na nossa vida. Dentro desse conceito de ritmo, nós também trabalhamos dois outros conceitos, que é o tempo e o compasso. O que é o tempo? É o intervalo entre um evento, geralmente marcado por um som, e outro. Ou seja, é uma marcação natural que sentimos com um determinado ritmo. Já o compasso é o agrupamento e organização desses tempos. Dentro dos compassos, nós vamos ter principalmente três tipos. O binário, que é composto por dois tempos, sendo um forte e um fraco. O ternário, que é composto por três tempos, um forte e dois fracos. E o quaternário, que é composto por quatro tempos, um forte e três fracos. Entenderam? Então, nós colocamos lá naquela aula, lembram, da imagem do metrônomo, que é o instrumento utilizado para trabalhar esse conceito de compasso. Então, por exemplo, uma marcha, quando a gente realiza uma marcha, nós estamos trabalhando um ritmo binário. Quando você faz uma marcha, 1, 2, 1, 2, sempre batendo um lado do pé mais forte e o outro mais fraco, você está trabalhando um compasso binário. Ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sempre tem que ter essa marcação mais forte, que é quando inicia o compasso. As outras marcações são os demais tempos, né? E eles vão ser mais fracos. Entenderam? Então isso daí está presente, por exemplo, na música. Quem de vocês aí sabe tocar violão, né? Então sempre tem no violão, aquela batida mais forte, dando sequência com outras mais fracas, né? Então você bate mais forte nas cordas e depois vem as batidas mais fracas. E isso vai variar de acordo com o compasso que você está seguindo nessa música. No movimento, isso não vai ser tão diferente. Quando você está correndo, por exemplo, você está seguindo também um compasso ali, independente da velocidade com que você esteja correndo. Em determinado momento você vai ver que ela segue uma sequência, né, que pode ser binária, ternária, quaternária. E ainda mais se você então inclui, por exemplo,
obstáculos para saltar por cima durante a corrida. Você precisa ter essa noção de compasso, por exemplo, 3 tempos até soltar, né? O salto pode ser a primeira marcação, depois mais 3 tempos, salta. 3 tempos, cada tempo uma passada, né? Então, 3 passadas, salta. Mais 3 passadas, salta. Então, tudo isso é uma demonstração do ritmo dentro, encaixado no movimento, nas atividades físicas. Depois nós falamos sobre a expressão corporal, né? Dentro desse conceito de atividades rítmicas expressivas, a expressão corporal tem que ser trabalhada também. E aí a gente observa que o movimento humano apresenta 3 características singulares: a plasticidade, a expressão e o ritmo. A plasticidade é a característica do nosso movimento contínuo, fluido. Nós não temos uma quebra na nossa sequência de movimentos. Ele continua sempre de forma harmônica, em sintonia com todos os músculos do corpo. A expressão é a característica do nosso movimento ter sempre um significado, expressando uma mensagem, uma linguagem. E o ritmo está relacionado também à forma como esse movimento se repete ao longo do tempo. E aí depois nós vimos que quanto às ações, o nosso movimento pode ser da seguinte maneira: ele pode ser um movimento de locomoção, ele pode ser um movimento de manipulação, de estabilização ou de gestos faciais. Os movimentos de locomoção incluem aqueles que nos levam de um lugar a outro, ou seja, locomover. Os de manipulação envolvem as nossas habilidades de manipular objetos, seja com as nossas mãos, com os nossos pés, com o nosso corpo. E os movimentos de estabilização estão relacionados aos nossos movimentos de contração e relaxamento que nos possibilita vencer a força da gravidade, nos mantendo em determinada postura. Por exemplo, se vocês se levantarem agora e ficarem em pé, um conjunto de músculos, de grupos musculares, estão atuando para que você se mantenha equilibrado em pé. Não é porque você tem 2 pernas que isso já facilita o fato de você ficar equilibrado. Não é assim tão fácil. Na verdade, existem vários músculos que, mesmo que você não perceba, mas eles estão ali contraindo e relaxando ao mesmo tempo, de forma bem sucinta, para que você consiga se manter em pé, parado. Se não fosse isso, se não fosse essa capacidade coordenativa desses músculos, que são quais? Músculo da costa, músculos do abdômen, das pernas, você simplesmente cairia para um lado, ou para frente ou para trás. Mas não, o nosso corpo está constantemente ajustando o nosso corpo para se manter numa postura ereta em pé. Vejam só que interessante, né? E depois nós temos os gestos faciais, que são aqueles movimentos caracterizados pela contração dos músculos da nossa face e que tem como objetivo também transmitir uma linguagem corporal para os nossos interlocutores. Quando você está conversando com alguém, você está sempre transmitindo uma linguagem corporal, mesmo que a sua linguagem verbal não seja a mesma. Então, muitas vezes, por exemplo, quando você está nervoso, com raiva de alguma coisa, muito tenso, mesmo que você tente falar para alguma pessoa, mesmo que você tente conversar da maneira mais tranquila possível, você não consegue transmitir isso totalmente. Dá para ver na sua expressão que algo está lhe incomodando, que você está nervoso com alguma coisa, você está chateado com algo. É muito difícil, né, de você controlar esses gestos corporais, esses gestos faciais. São, na verdade, a nossa linguagem mais honesta, né, e mais verdadeira que nós temos. Nós temos, inclusive, a capacidade de mentir pela linguagem verbal, escrita, mas nossa linguagem corporal é muito mais aberta, muito mais honesta. Quanto ao espaço e o movimento, acontecem
da seguinte maneira: o movimento ele pode se dar em planos diferentes. Quais são esses planos? Sagital, horizontal, transverso, né? Nós vimos os vários planos que existem no nosso corpo. Tem os níveis também que ele pode acontecer. Quais são os níveis? Superior, médio e inferior. Quantas direções pode ser? Para a esquerda, direita, para frente, para trás, para cima, para baixo. E quantas trajetórias o nosso movimento pode ser em linha reta, pode ser em linha curva, pode ser em zigue-zague, pode ser alternado. Então, existem várias formas de trajetórias para os nossos movimentos. Quanto à qualidade do movimento, nós aprendemos que ele pode ser rápido, lento, forte ou fraco. Então, essas são as qualidades do movimento e que nos possibilita diversos tipos de movimento, desde nossas articulações por inteiro, né? Nós podemos utilizar a criatividade para explorar o espaço ao nosso redor e gerar vários movimentos diferentes. E quando a gente pega esses movimentos diferentes, aliado ao ritmo, à música, à sintonia com esses elementos, a gente acaba gerando uma atividade rítmica, que pode ser uma dança ou não. Muito bem, aí depois nós falamos sobre os alongamentos na dança, a importância do trabalho de flexibilidade na dança e que, consequentemente, é importante para a vida como um todo. Alongar é extremamente importante. E dentro do alongamento na dança, nós temos dois tipos. O alongamento estático, que consiste na aplicação de exercícios em que a pessoa permanece numa determinada postura e recebe uma força externa, com a ajuda de companheiro ou com o uso de carga, certo? Então, no caso da dança, o alongamento estático está relacionado a você fazer um alongamento parado. Por exemplo, tentar tocar a ponta do pé, né? Você flexionar o seu tronco, né? E tentando pegar lá na ponta do pé. E aí, esse é um alongamento estático, né? Fica contando lá, toca lá na ponta do pé e fica contando até 20 segundos no máximo, né? E aí pode ser com uma ajuda externa ou não. Uma ajuda externa seria o quê? Uma pessoa empurrando na sua costa, né? Você está lá tentando tocar lá na ponta do seu pé e uma pessoa tenta empurrar a sua costa para baixo, auxiliando mais ainda, né, nesse esforço de flexibilidade. Ou então com uma carga, né? Você segurando um peso com as mãos e ele te puxando para baixo. Depois nós temos o alongamento dinâmico. O alongamento dinâmico já vai ser com movimento. E aí é chamado de alongamento 3S. Consiste em fazer uma série de contrações isotônicas excêntricas, 6 segundos no músculo a ser alongado, seguida de alongamento. Como é que seria esse alongamento? Por exemplo, você tentar alongar seus braços lá para trás. Aí uma pessoa, né, um ajudante, segura suas mãos lá atrás, atrás de você, né? Segura as mãos e força, né? Puxa, vai puxando o seu braço para trás. E aí, consequentemente, você tenta fazer um pouco de resistência, como se quisesse trazer o braço para frente, né? Mas não tanto, faz só uma resistênciazinha. Quem faz o esforço maior é quem está atrás puxando o braço, né? Tentando encostar uma mão na outra. Aí, depois de contar 6 segundos nessa posição, a pessoa que está atrás solta as mãos, né? E aí você relaxa, né? Então aí você vai estar trabalhando esse alongamento de uma forma excêntrica, né? Com uma contração excêntrica. Isso daí ajuda bastante também. A outra forma seria, de novo, o exemplo lá de tentar tocar a ponta do pé, né? E aí uma pessoa força a sua costa para baixo, né? Empurrando, e você vai seguindo aquele movimento. Depois de contar em 6 segundos, aí a pessoa solta a costa, né? E aí você sozinho tenta tocar lá no chão. Então é uma forma também de fazer o alongamento de forma dinâmica, né? Que é o alongamento 3S.
Ok? Bom, então aqui chegamos ao final da nossa revisão 2. Muito obrigado pela atenção de todos.